Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Podenge AEPA, o podcast da Associação dos Engenheiros de Pouso Alegre e região em colaboração com o CREA de Minas Gerais, voltado para o mundo da engenharia. Eu sou o Adílio Rocha, estou aqui com a Marina Ribeiro. Olá Marina. Sejam todos muito bem-vindos. Exatamente, todos muito bem-vindos, e hoje nós vamos discutir o tema Papel da Geologia no Planejamento Urbano. E para falar conosco nós temos aqui o Leonardo Correia Mariano, ele que tem a formação em Engenharia Geológica pela UFOP, pós-graduado em Engenharia Geotécnica pela Unip, MBA em Gerenciamento de Áreas Contaminadas pela USP. Seja bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Adílio. Obrigado, Marina. Grande satisfação poder participar do podcast. Agradecer também à AEPA pelo convite. E muito obrigado. Seja bem-vindo, Leonardo. Para a gente iniciar aí, você pode falar um pouquinho da sua trajetória na geologia aí? Bom, eu, como foi na apresentação, estudei Engenharia Geológica na Universidade Federal de Ouro Preto e depois de formado trabalhei na área de mineração, trabalhei na Votorantim Metais, trabalhei na Bahia Mineração, na Uzi Minas Mineração e depois de um tempo eu retornei a Pouso Alegre, comecei a reformatar os meus estudos, as minhas áreas de trabalho, eu atuava um pouco com essa área da prática da geologia. Voltando para Pouso Alegre, eu comecei a empreender e comecei a atuar na minha área de especialização, que é solos. Então, hoje eu trabalho com a área da geologia de engenharia, mais aplicada à construção civil, e também nessas caracterizações do meio físico, né, nas propriedades dos materiais geológicos importantes para que as outras engenharias desenvolvam seus projetos com economicidade e segurança. Perfeito. Para a gente já iniciar aí, Leonardo, você pode explicar um pouco para a gente o que é a geologia e qual é a sua importância dentro do planejamento urbano? Bom, em primeiro lugar, o conceito de geologia é a ciência que estuda o planeta Terra, como ele se formou, como ele se transformou ao longo do tempo geológico, quais são os recursos naturais que ele porta e como é que nós podemos utilizar esses recursos e viver no planeta de uma forma que a gente consiga garantir sustentabilidade e também a melhor utilização dos recursos naturais. A geologia de engenharia ela é importante para o contexto das cidades, né? Não só do planejamento urbano, mas tudo aquilo que envolve as cidades, o desenvolvimento, porque lida com as bases naturais do ambiente. Então, nós temos a interação da cidade, do crescimento, das atividades com os solos, com a água subterrânea, com características desses materiais, às vezes, que causam risco, como deslizamentos, alagamentos. E então, o papel da geologia de engenharia é reconhecer essas características e apoiar o planejamento urbano para que sejam ocupadas ou então sejam apresentadas soluções que minimizem ou mitiguem essa relação do homem com o ambiente natural. Assim, dentro do conhecimento geológico, como que ele pode influenciar dentro de uma construção de infraestrutura na zona urbana? De várias formas. As soluções de engenharia, normalmente, elas são concebidas a partir de uma visão do terreno, né? Então, essas obras de engenharia, elas possuem, por exemplo, fundações. O que são essas fundações? São estruturas apoiadas no solo que garantem que aquelas cargas acima do solo nas edificações, elas sejam suportadas nas obras como de infraestrutura. Quando você tem um conhecimento correto do solo, você consegue fazer com que aquelas fundações, que aquelas estruturas enterradas também, túneis também, elas sejam projetadas de forma adequada. E isso garantindo que você não tenha problemas futuros com essa obra, como, por exemplo, ela entre em colapso ou perca a sua finalidade ao longo do tempo. É como assim, nem todo local
dentro do estudo geológico, você pode construir um prédio e nem em todos os lugares você pode construir só a casa. Você faz esse estudo. Sim, talvez a gente não deva dizer dessa forma, porque a engenharia ela consegue conceber soluções para todos os problemas da sociedade, né? A gente vê Dubai, então a gente vê caso do Eurotúnel. Então, assim, a geologia, a engenharia consegue resolver esses problemas. Mas para que esses problemas eles sejam resolvidos, a gente precisa conhecer aqueles materiais com os quais nós iremos lidar, saber como eles se comportam, né? O que vai acontecer com ele quando a gente escava, quando a gente aplica, por exemplo, um aterro, e como que a gente consegue utilizar de forma correta aqueles materiais para que a gente não tenha problemas nas estruturas. Tem até uma frase que eu sempre trago comigo como norteadora da atividade da geologia, que é a frase do filósofo Francis Bacon, ou Bacon, né? Cada um fala de um jeito. E que ela diz o seguinte: a natureza, para ser comandada, deve ser obedecida. Então a gente precisa, antes de poder fazer uma obra de engenharia, saber quais serão os reflexos do ambiente natural a partir daquilo que o humano quer aplicar naquele local. Então, esses estudos geológicos, os estudos geotécnicos, eles são muito importantes, porque pode ser necessário que algumas alterações no projeto, adequações no projeto, correções no projeto sejam garantidas. E muitas vezes isso envolve custo, além da segurança, é claro. Você citou o exemplo de uma casa que não pode ser construída num determinado local. Se você tem um terreno popularmente dito ruim, né? Um solo ruim, mas na verdade é um solo que apresenta características de resistência, de deformação e de presença de água que tornem ele mais complicado do ponto de vista de engenharia. A gente pode traduzir esse complicado do ponto de vista de geologia e de engenharia em necessidade de adoção de técnicas que muitas vezes se tornam mais caras. Então, às vezes, esse conceito seja do tipo, eu quero construir uma casa naquele terreno, mas a solução que você precisa aplicar para poder tornar o solo compatível com a sua obra pode tornar a sua casa inviável. Então, sempre tem um pouco desse olhar, né? Porque a engenharia sempre lida com os três vértices do triângulo: tempo, recurso financeiro e recurso técnico, né? Então você precisa equilibrar essas questões que são fundamentais para a engenharia. Perfeito. Leonardo, falando de geologia e planejamento urbano, quais são os principais fatores geológicos que devem ser observados, considerados aí do planejamento urbano? Eu acredito que a gente vê hoje e torna muito mais fácil de exemplificar do cenário recente, por exemplo, como aconteceu no Rio Grande do Sul, que seja regiões com potencial de alagamento e regiões com potenciais para acidentes geológicos, riscos geológicos, né? Sim. Que são deslizamentos de encostas, desmoronamentos de blocos de rochas. E as regiões de alagamento são aquelas que a gente já sabe que estão ali muito próximas ao leito do rio e que, ao longo de milhões de anos, já foram alagados e muitas vezes, né, existem lá os registros geológicos. Quando a gente faz uma investigação de solo e tira amostras do solo, a gente consegue identificar que aqueles solos são solos característicos de um solo que foi transportado pelo rio e que no momento em que houve uma cheia, esse solo acabou vindo parar naquela planície de inundação. Então, esses terrenos eles são frágeis, além de serem alagáveis. A cidade ela ocupa essas áreas de risco, muitas vezes, e acaba trazendo risco tanto para perdas materiais quanto para perdas de vidas humanas. Então, no planejamento urbano, sem dúvida, seriam esses dois aspectos principais. Os fatores, não é? Os fatores. E na prática, então, como que a geologia ela ajuda a identificar esses riscos? Você citou aí deslizamento ou inundações. Classificando, observando essas regiões, identificando essas regiões, criando mapas geológicos, geotécnicos de susceptibilidade. Então, se registram essas áreas onde existem esses riscos. Muitas